Olá jovem, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou dar dicas importantíssimas para quem vai fazer resgate. Tá certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos dar umas dicas aqui para as pessoas que vão fazer resgate. Seja você piloto que vai ajudar seus amigos fazendo resgate de um cross, seja esposa de voador, seja amigo, leigo ou que conheça, né, que tá inteirado com o voo livre. O papel do resgate no voo de cross é fundamental para dar segurança e faz toda a diferença essa segurança para o piloto que está voando. Quando você tem o resgate no pé, quando você tem alguém no solo que te acompanha e você sabe que está ali perto se você precisar, dá uma segurança para você alcançar objetivos maiores, né? E além de agilizar todo o processo de repente para a volta para casa, né? Se o resgate está junto ali, está em sintonia, a coisa funciona muito melhor. Então, olha, é óbvio, se a pessoa que está fazendo o resgate voa, ela vai ter algumas vantagens da visão da condição atmosférica, de como a coisa está evoluindo, para onde ela tem que ir, né? Mas tudo isso dá para ser para pessoas que também são leigas fazerem esse tipo de trabalho de resgate sem o menor problema, tá? Então, se você tem uma pessoa que faz resgate para você, você manda esse vídeo para ela, pede para ela assistir. Se tem alguém aí, sua esposa, seu marido, alguém que faz resgate para você, seu amigo, mostra esse vídeo para eles, porque pode ser que tenha alguma dica aqui que vá fazer toda a diferença na próxima vez que você vai fazer um cross e que você precise de um resgate, tá certo? Já falei sobre a confiança que dá, né? A segurança que dá para quem está voando ter um resgate bom no pé. Então, eu vou dar umas dicas aqui então de como isso pode ser melhorado, tá? A principal dica é a seguinte: tá com tudo pronto, né? Não deixar para a última hora para definir qual o carro que vai fazer o resgate, quem vai ser o piloto, né? Se conseguir no dia anterior já acertar, amanhã a gente vai fazer um voo, vamos tentar fazer uma tirada, o carro que vai resgatar vai ser o carro X, né? A pessoa vai se oferecer, vamos com o meu carro porque tá tudo em ordem, né? E aí entra a dica, né? Tá com tudo certo, o carro já abastecido, a parte mecânica tá ok, pneus calibrados e documentação em dia. Muitas vezes as pessoas falam assim, vai com o meu carro. E aí a pessoa está indo para o resgate, para numa blitz policial, não tem o documento, porque a pessoa que está voando tem o documento digital no celular, e aí é toda uma confusão. Então, tenha certeza de que o carro que vai para o resgate está lá com o documento impresso dentro do carro, ou pelo menos mandou por WhatsApp ou por mensagem, por qualquer coisa, esse documento para a pessoa que vai fazer o resgate, né? E que o carro está em ordem para de repente rodar uma boa quilometragem, porque assim, se você fizer 80, 20, 30, 40, 100 quilômetros em linha reta, o resgate vai rodar muito mais. Tenha certeza de que o resgate vai rodar pelo menos, supondo que você faça 50 quilômetros, vamos pôr, ele vai rodar uns 100 pelo menos para te buscar e mais 100 para voltar, ou seja, vai rodar 200 quilômetros. Então tem que ter combustível suficiente para isso. Claro que dá para abastecer durante o processo, mas tendo combustível e estando em ordem o carro para aguentar esse rolê é importante. Importante também ter o número certo de pessoas, né, de equipamentos que vai caber dentro desse carro, porque muitas vezes tem gente que tira confiando que vai caber todo mundo no carro e de repente não cabe, e aí você volta com gente de forma irregular, equipamento jogado por cima de forma desconfortável, e você imagina rodar, por exemplo, uma volta de 200 km, uma pessoa sentada de forma desconfortável, cheio de equipamento em cima. Então esteja ciente aí para organizar de repente até 2 carros para fazer esses resgates, tá certo? Outra coisa importante é estar com o rádio carregado, né? Quem vai fazer resgate tem que ter um rádio bom e um rádio carregado, né? De preferência, se o carro tiver um rádio base, melhor, se não um bom HT com bateria, se precisar carregador, mas via de regra um rádio bem carregado já vai funcionar, um rádio confiável vai funcionar muito bem.
celular carregado, com crédito, né, com acesso à internet, cabo do celular e suporte. Não esqueçam disso, porque é muito chato você dirigir com aquele celular na mão. Então ter um suporte no carro faz toda a diferença. E um cabo também para carregar esse celular, ok? Então, ó, se você é o resgateiro, carrega seu celular, bota lá 20 conto de crédito para ter a internet, né? Eu sei que em alguns lugares não vai funcionar, mas a gente já chega nesse ponto. E aí você vai colocar o cabinho e deixar ele sempre carregado, tá? Dica super importante é você conversar com os pilotos que vão fazer o cross, conversar com o resgate antes de fazer o voo, porque a gente sabe mais ou menos a linha que a gente vai seguir. Então é bom deixar o resgate mais ou menos inteirado da onde ele tem que ir, tá? Você tem que entender, você que vai fazer o resgate, que o parapente a gente enche o tanque, a gente sobe, enche o tanque e tira, né? A gente tem um planeio a hora que a gente consegue uma certa altura. Então, via de regra, o avanço do resgate vai ser gradativo conforme esse planeio, porque pode ser que tenha gente que fique, que não consiga, né? Ganhou, tirou, chegou aqui, a pessoa prega, né? E prega teoricamente, né? Fica ali e os outros conseguem ganhar e vão embora. Então, são etapas, né? Esse voo vai ser feito de etapas. Então, você passar pro piloto do resgate como é que vão ser essas etapas aproximadamente. Ó, nós vamos naquela direção. Então, se a gente ganhar na rampa aqui, a primeira cidade que a gente vai tirar é na direção de tal cidade. Então, a hora que a gente der um ok no rádio, você já vai para essa próxima cidade, né, nas imediações dela, na entrada dela, para poder fazer, né, ir fazendo essas coisas. Daí no ar você pode falar, olha, parte lá para outra cidade que eu te falei, parte para outra cidade que eu te falei, e assim vai, avançando junto, tá? Conversar sobre a rota e estudar as rotas. Então quem for fazer o resgate, conversamos aqui sobre as rotas, você vai pegar, abrir o celular, abrir o Google Maps, que seja, e você vai olhar as estradas que tem nessa região, tanto estradas principais quanto as secundárias, tá? Estuda bem, né? Dá uma olhada, que cidade que liga com outra, é importante você ter isso na cabeça, tá? Outra coisa, não vai contar só com a sua cabeça, você pode baixar os mapas no Google Maps no seu celular, para você ter offline, porque você vai falar assim, Ricardo, se eu estiver em algum lugar e não tivesse sinal de celular, e eu preciso navegar para um lugar X, eu não consigo botar o endereço ali, ele não calcula a rota. Claro, você vai baixar esse mapa no seu celular. Via de regra, para iPhone, para Android, funciona do mesmo jeito, porque é o aplicativo do Google Maps. O que você vai fazer? Você vai abrir o Google Maps, tá? E aí você vai entrar no canto superior direito tem uma bolinha, que é onde tem a sua foto ali e tal. Você vai clicar ali, vai abrir uma aba escrito Mapas Offline, tá? Antes disso, você vai ter que ter selecionado mais ou menos a região onde você quer. Você vai abrir o Google Maps, você vai pôr mais ou menos aonde você está. Aí você fez isso, clica na bolinha, Mapas Offline, e aí ele vai aparecer uma tela de recorte do mapa exatamente aonde você quer. Você vai direcionar onde você quer, uma área específica, maior, menor, tal. Você pode aumentar e diminuir. E aí você vai baixar, você vai selecionar esse mapa para baixar, tá? Então, você vai baixar, salvar esse mapa no seu celular para você conseguir colocar endereços, coordenadas GPS, qualquer coisa e navegar offline, sem precisar de internet, tá? Então, fazendo isso antes, né, quando você tem um sinal, vai facilitar muito sua vida. A dica é, quanto maior a área que você pegar, maior fica o mapa, mais difícil é de baixar e o arquivo fica maior. Mas em compensação você consegue baixar pedaços, tá? Esse mapa é em vários pedaços, várias áreas você vai baixando e consegue botar no celular e vai funcionar do mesmo jeito. Esses mapas expiram com o tempo, né? Então você precisa atualizar toda vez que você for fazer um resgate, é legal atualizar o mapa, tá? Toda vez que você for fazer. Que mais? Olha, eu acho interessante você, de repente, também, antes de sair com o carro, né, avançar com o pessoal,
todo mundo compartilhar a localização em tempo real pelo WhatsApp. Né? Não sei se você conhece essa opção, você vai lá no WhatsApp, naquele clipezinho, né? Na conversa ali, monta um grupo, né? do cross que vocês vão fazer, por exemplo, para não ficar interferindo em outros grupos. Monta esse grupo com a galera, vai no clipezinho e todo mundo que está nesse grupo, clica no clipezinho, localização em tempo real, 8 horas. Compartilha a localização em tempo real. Ela não vai ser super fidedigna, mas supondo que você tenha um problema, se machuque, não consegue acessar a rádio, está inconsciente, mais ou menos uma localização vai ter ali, tá? Então, como medida de segurança é importante. E outra, para quem está no solo, dá uma noção da onde você já está, sem precisar falar no rádio. Por exemplo, se acaba a bateria de um rádio, então tem como ali tá acompanhando com essa localização em tempo real. Em alguns momentos você vai perder o celular, a torre de celular, quando você está alto, perde. A partir dos 800, 1000 metros, dependendo do lugar que você está, você não pega mais sinal de celular. Mas baixando, em algum momento vai aparecer e vai atualizar. Então compartilhem a localização em tempo real nesse grupo para que as pessoas consigam te acompanhar, tá? E aquela questão de baixar o mapa é super importante, porque sem internet a pessoa consegue botar um endereço e navegar. Outra coisa importante, e outra dica importante, é você saber inserir as coordenadas GPS no Google Maps. Porque o aparelho, os aparelhos de voo, né, XCTrack, o Flymaster, todos eles te dão a coordenada GPS. Então, supondo eu pousei em algum lugar, eu posso passar por rádio, já que eu não tenho sinal de celular, eu posso passar por rádio as coordenadas GPS para o resgate. O rádio funciona, via de regra, sem obstáculo, um rádio bom, de 5 a 8 quilômetros, né? Se não tiver obstáculo, for plano, até 10 quilômetros pega de distância. Então, essa é uma dica muito boa. Você vai pegar, quando você for passar as coordenadas, por exemplo, as coordenadas GPS elas vão estar assim, olha, menos um número lá, tipo, eu vou falar aqui, a coordenada é de Serra Negra, tá? Eu coloco aqui embaixo, menos 22.61795, e aí menos 46.67731, né? Se eu colocar esse número que eu acabei de falar para você, e lembrando assim, ó, é menos 22.61795 e depois menos 46.67731. Se eu colocar esses dados no Google Maps, vai lá para Serra Negra, para minha rampa lá de Serra Negra. Você pode até fazer o teste aí, eu coloquei aqui embaixo a coordenada. Então, você pode passar isso por rádio para o resgate vai inserir, ou anota em algum lugar, vai inserir no celular dele e vai chegar no ponto exato, né? O que é esse número menos 22 das cavernas? Porque primeiro é menos, porque é na região sul, e menos porque é na região oeste. Se você não colocar esse menos, vai mandar no hemisfério norte, vai mandar para outro lugar, entende? Então tem que colocar o menos. Agora, o que significa, né? Às vezes também alguns GPS você pode colocar em graus, minutos e segundos. Então é porque é a latitude e a longitude essa coordenada, né? Poderia colocar também tipo 22 bolinha de grau, 37 minutos, que é um risquinho, 04.6 segundos, que são 2 risquinhos, S, que significa sul. Mas o Google Maps entende, se você colocar menos 22.61795, ele já pega. Então, mas vamos simplificar a vida, né? Colocando nesse formato a coisa vai acontecer. E é bom a gente trabalhar com isso, com as coordenadas latitude e longitude, porque funciona muito bem. E aonde não tem sinal de celular, é uma forma de você passar a sua coordenada pro resgate. Então é o seguinte, dicas importantes para quem está fazendo o resgate. De tempos em tempos você está acompanhando o voo. Muitas vezes você perde o visual, né? Não sabe onde as pessoas estão. O que você vai fazer? Você avança de acordo com aquilo que foi combinado, né? Perto da próxima cidade. Procura um lugar alto, onde você talvez consiga sinal de celular ou talvez consiga falar no rádio. Desce do carro, porque via de regra os HTs funcionam mal dentro do carro, né? Desce ali, abre a porta, põe para fora o HT, a antena e tal, e conversa. Olha, vocês estão indo para onde? Vocês estão aonde? Né? Me atualiza aí. E aí vão conversando para onde está indo, atualizando essas coordenadas. Via de regra, o pessoal vai falar, olha, tô a
1.500 metros, tu vou chegar a 2.000, em 2.000 tiro para não sei aonde, sentido não sei aonde. Outro, ó, eu tô baixo aqui, né? Se tem alguém baixo, você espera. Se a pessoa ganhou altura, e você que está voando, ganhou altura, avisa, olha, tô ganhando altura, saio em 2.000, 3.000, sei lá. E aí já combina a cidade para onde vocês vão. Então, o posicionamento do resgate é importante, onde tem sinal para ele conseguir tanto pegar a coordenada GPS quanto falar melhor no rádio. Dentro de uma buraqueira, numa baixada, você nunca vai falar legal. Procura sempre um lugar mais alto, tá? Outra coisa, essa coisa de atualizar o contato via rádio é importante, porque lá em cima, sem obstáculo, a gente fala muito longe. Ele pode estar 30 km, 40 km que o rádio vai falar com o rádio de baixo, tá? Muitas vezes você fala com quem está pilotando e aguarda, tá bom? A resposta. Porque quem está pilotando muitas vezes não vai soltar o batoque, está lá no momento de tensão, ele vai demorar para responder para você. Não se desespera, tá? Porque a gente fica lá morrendo de medo de soltar o batoque em alguns momentos, a pilotagem está tensa para poder falar. Quem tem fonia no capacete fala mais fácil, mas muitas vezes você tem que soltar para apertar o rádio em algum lugar, no container e tal. Então, você pergunta, né, uma vez, espera lá 30 segundos, 1 minuto, não respondeu, aí você pergunta de novo e não se desespera que vai dar tudo certo, tá? Essa coisa do planeio, né, entender que o parapente tem um planeio, subiu 1.000 metros, via de regra vai andar uns 6, 7 quilômetros para frente, 8 quilômetros, dependendo se for caudal ou vento, até um pouco mais. Se você subir 2 metros, você vai lá andar 12, 15 quilômetros, então ter essa noção do planeio ajuda também. Você que é do resgate, a pessoa falou a altitude que ela está, eu estou a 2.000, você sabe que mais ou menos uns 10 quilômetros para frente, se for a favor do vento até mais, a pessoa vai conseguir chegar, entende? Então ter essa relação na cabeça, você que é piloto, explique isso para o resgate, tá? Que existe essa relação, então a pessoa já vai estar mais posicionada na hora que você chegar no solo, por exemplo. Se você tem conhecimento, acompanhar as mudanças de vento, porque como eu te falei agora, se é um cross e o pessoal está fazendo um vento contra, o planeio vai ser muito menor. Então, quem está no ar, se puder passar, olha, estou de vento de través, o vento está na minha esquerda, o vento está na minha direita, o vento está de frente, o vento está por trás, velocidade de tanto. Então quem está no chão, se for piloto, já mata mais aonde a pessoa vai, mas se for leigo, já vai internalizando essa coisa do planeio, o quanto a pessoa consegue fazer, vai botando isso na cabeça, porque ajuda em você ter que se locomover. Né? Supondo que a pessoa está a 2.000, tem lá 15 mais ou menos de planeio, até mais às vezes, e você está no chão, você já sabe que você vai ter que rodar quase 20, 30 quilômetros para ir buscar essa pessoa, entende? Daí você já vai se movimentando, sabendo, 3, 4 já estão nessa posição, já estão tirando, você já sabe o quanto você vai ter que se movimentar, para onde mais ou menos você vai ter que ir. Entendeu? Pegou mais ou menos a ideia? Coisa importante, né? Levar água, levar comida, levar cerveja gelada, parar numa conveniência, se tiver uma caixinha térmica, melhor ainda, porque daí vai botar ali a cervejinha gelada. Não, mas sem brincadeira, podendo parar em algum lugar ali, numa conveniência, num posto, levar umas garrafinhas de água gelada, alguma coisa para comer, é sempre legal. O pessoal do voo vai agradecer demais. E coisas desejáveis assim, por exemplo, levar uma faca, né, ter uma faca, um kitzinho de primeiros socorros, alguma coisa assim ajuda, né? Pessoa que faz resgate sistematicamente, ter um kitzinho para algumas coisas assim é importante. Pelo menos um canivete ali, alguma coisa ajuda, tá? Eu acho que essas aqui são as dicas. Se você tiver mais alguma dica, coloca aqui embaixo nos comentários. E você que está entrando para assistir esse vídeo, olha os comentários também, porque pode ser que tenha pessoas que tenham mais experiência, né, ou já passaram por algumas situações, que vai dar dica de levar mais alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente, tá? Mas tenha em mente que é assim, tem que estar preparado, tá? O resgate também é uma atividade que requer um pouco de planejamento, estratégia, requer bom senso, um pouco de conhecimento. Então
é bom, né? O resgate também vai se especializando conforme ele vai fazendo. Cada situação a pessoa vai ficando melhor, tá? Lembra sempre lá, documento em dia, tá? Carteira de habilitação, documento, carro em dia, né? Para estar fazendo, celular, cabo, rádio carregado. E lembra sempre de compartilhar a localização e de conversar muito sobre como vai ser o voo. É importante isso aí, porque isso aí vai clarear a mente de quem está no chão, tá? Eu acho que é basicamente isso. As dicas que eu dei aqui, então fecha o negócio. Mas se tiver alguma coisa para acrescentar, deixa aqui embaixo. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você, vai ajudar aí a pessoa que vai te fazer resgate, né? Se você for fazer resgate, te ajude também a lembrar das coisas. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, por favor. Me ajuda aí no canal, tá bom? Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa de camiseta relacionada a voo livre. Uma estampa nova ali que eu tô sempre postando coisa nova, tá bom? Vai lá dar uma olhada, porque tem coisa legal lá. Fechou? Dito isso, então, eu vou ficando por aqui e eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu!